Como um médico pode considerar uma pessoa morta se ela ainda está viva? Uma das explicações foi apresentada pelo ex-diretor do Hospital de Base de Brasília, Dr. Aloísio Toscano Franca, durante a CPI do tráfico de órgãos em 18 de maio de 2004. Toscano estava depondo como convidado sobre o caso do menino Marcos, de 9 anos de idade, daquela cidade, cujos destinos dos órgãos até hoje são incertos. O caso ocorreu no período de sua gestão. Agora, vamos falar num assunto, Vossa Excelência, eu posso falar como ex-intensivista, fui 15 anos intensivista, foi quem começou captação em Brasília para autorizar, como chefe de terapia intensivista, e que se tinha muito transplante na época, em todo o mundo, e que muitos desses que deixaram de ser transplantados, porque houve dúvida, hoje estão andando na rua, dirigindo carro, pilotando avião. No entanto, era um doador. Isso não é dito assim, aleatoriamente, feito um maluco. Então, as leis tornaram-se mais rígidas. Deixa eu só... Por isso que nesse número que o senhor está dizendo... Só para mim entender melhor o que o senhor falou de uma forma. Eu entendi, não sei se todos entenderam. O senhor disse que muitos que estavam no hospital aptos para ser doadores... Apto, quer dizer, está em coma. Estava em coma para ser doador, por não fazer o transplante... Eles se recuperaram e hoje estão vivos, estão bem. Estão bem. No mundo inteiro. Então, o que significa? Houve mais controle e rigidez na década de 70, de 80. Quantos foram transplantados que não devia ter sido? Então, hoje, os protocolos estão rígidos, duros. E quem endurece mais esse protocolo é o próprio Ministério da Saúde. Entendeu? Em congressos, em Genebra e tudo. Então, houve muito isso. De pacientes que foram transplantados, quando não tinha o teste do auditivo, não tinha eletroencefalo, não tinha tomografia. Tomografia foi da década de 80 em diante. Não tinha eletroencefalo com 24 ou 36 cabinhos, só tinha de 12, não dava um eletroencefalo competente. Pacientes que tinham tomado droga, empanturrado, entorpecente, e tinham um acidente. Você pega um paciente que tomou droga, você faz um eletroencefalo da ISO. No entanto, você deixar a droga ser eliminada por um rim artificial, não precisa é uma hemodiálise, um rim artificial, ou não por diálise peritoneal, como era feita na época que nós trabalhamos, muitos acordaram. Nós temos casos aqui dentro dessa Brasília, na década de 70, 80, de pacientes que nós não tínhamos rim artificial e achamos de fazer hemodiálise. Hemodiálise não, diálise peritoneal, aquele catetezinho na barriga fica lavando. Entendeu? Chama CPD. Deu um branquinho. Então, o que acontece? Essas captações hoje estão diminuindo no mundo inteiro por maior rigor, por maior seriedade. Com este depoimento, derrubamos a versão médica de que é impossível transformar um paciente vivo em doador de órgãos. As afirmações foram feitas pelo ex-chefe da equipe de terapia intensiva do Hospital de Base de Brasília, que é médico e não por um leigo. Em 26 de abril de 2006, a revista Veja publicou uma matéria divulgando uma pesquisa realizada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, em parceria com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO. Segundo a matéria, muitos médicos que trabalham em centros de terapia intensiva consideram a identificação e a notificação de casos de morte encefálica uma tarefa complicada. A pesquisa questionou 321 médicos de 5 estados brasileiros acerca das razões que prejudicam o desempenho dos profissionais nesse tipo de situação. A enquete revelou que 30% deles culpavam a falta de conhecimento técnico para realizar o diagnóstico. Metade deles acredita que um dos maiores empecilhos é o dilema de consciência, fruto do embate entre o que diz a ciência e o que determina sua formação moral e religiosa. Qual seria o conflito entre formação moral e religiosa e a ciência? Estaria a ciência ultrapassando limites morais para que a morte de um paciente fosse decretada? O medo dos médicos intensivistas em diagnosticar a morte de um paciente por dramas da consciência estaria provocando, segundo a pesquisa, duas preocupações para os médicos transplantistas. A primeira seria o fato de um paciente morto ocupar o leito de um vivo, e leitos hospitalares não são certamente abundantes no Brasil, especialmente em UTIs. A segunda seria a subnotificação de mortes cerebrais que causaria um impacto negativo na oferta de órgãos para transplantes.
Em nenhum momento a ética e as dúvidas sobre o protocolo para o diagnóstico foram apontados como preocupação dos transplantistas. O protocolo para o diagnóstico de morte encefálica no Brasil teve sua definição em 1997 e é mantido até hoje através da Resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina. Esta resolução determina uma série de regras e parâmetros que devem ser obedecidos a rigor para que um paciente não seja considerado equivocadamente morto, ou pelo menos tenha esta pretensão. Logo no início, o protocolo adverte para que os médicos suspendam o teste e não realizem o diagnóstico caso o paciente esteja sob efeito de medicamentos depressores do sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Pessoas sedadas possuem sinais mascarados de morte quando na verdade estão vivas. No exame de eletroencefalograma, o resultado é o que o Dr. Aloysio citou durante a CPI como sendo ISO. Uma linha reta sem qualquer alteração, que simboliza equivocadamente nestes casos ausência de vida. Da mesma forma, o protocolo também deve ser suspenso para os pacientes que estejam em hipotermia, situação em que a temperatura corpórea fica em torno de 32,5 graus centígrados, pois o mesmo resultado falso-positivo acontece. Embora os casos relatados pelo ex-diretor do Hospital de Base de Brasília tenham ocorrido numa época em que o protocolo brasileiro para o diagnóstico de morte encefálica ainda não existia, é fato que as condições que poderiam induzir a erros, como a existência de depressores do sistema nervoso central no organismo do paciente, já eram conhecidas desde 1968, e mesmo assim, muitos tornaram-se indevidamente doadores de órgãos. Se um médico ultrapassar este limite de segurança, chamada também de cláusula de exclusão, está agindo de maneira consciente transformando um paciente vivo em doador de órgãos, o que em nosso Código Penal é descrito como homicídio doloso. Este diagnóstico foi elaborado para ser aplicado somente em pacientes que foram doados pelos seus familiares como potenciais doadores de órgãos. E é por isso que algumas desconfianças surgem em relação a este protocolo. O diagnóstico para a constatação de morte encefálica é um recurso para que o médico prove aos familiares do doador inequivocadamente a inexistência de vida. Portanto, este exame não só tem o objetivo, mas a obrigação de mostrar que um paciente está morto, custe o que custar. Uma grande polêmica, dentre tantas outras, está em um teste que deveria ser realizado logo após as cláusulas de exclusão, chamado teste de apneia. Segundo o médico e pesquisador neurologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Dr. Cícero Galli Coimbra, a aplicação do teste de apneia pode levar um paciente à morte. Seu trabalho foi publicado no conceituoso Jornal Internacional de Medicina, o BMJ, British Medical Journal, e como resultado da divulgação da sua tese também pela imprensa comum, quase teve seu registro médico cassado. Trata-se de um procedimento agressivo e desumano imposto ao paciente, pois consiste no desligamento total dos aparelhos artificiais de respiração por 10 minutos, para que se possa observar a reabilitação voluntária da respiração natural. É óbvio que qualquer ser humano, mesmo que sadio, não conseguiria sobreviver à falta de oxigênio por tanto tempo. Obviamente, em alguns pacientes, mesmo que pacientes inviáveis, o teste de apneia, se prolongado, ele pode trazer prejuízo. Mas por isso o paciente tem que estar devidamente monitorizado e se você perceber qualquer anomalia, o teste é suspenso, como qualquer outro procedimento. Por isso, os defensores desta resolução determinaram no protocolo que os aparelhos devem permanecer desligados por 10 minutos ou até que a marca de PCO2 atinja o nível de 55 mm de mercúrio. No entanto, segundo Coimbra, que é um especialista no assunto, os danos causados por este procedimento são irreversíveis, mesmo com esta suposta proteção, e assim sendo, a morte é comprovada em definitivo. Ao tornar isto público, Coimbra enfrentou a fúria dos colegas transplantistas que não pouparam esforços em tentar arrancar-lhe o direito de ser médico. Esta atitude da medicina brasileira fez com que eu desconfiasse ainda mais de que algo é errado com o método empregado. Bastaria que explicasse em detalhes como a apneia não afetaria os pacientes e tudo estaria resolvido.
De qualquer forma, Cícero precisou contar com a ajuda de seu irmão, Celso Galli Coimbra, advogado especialista na legislação sobre o tema, e juntos entraram com uma petição frente ao Ministério Público Federal, exigindo que o Conselho Federal de Medicina respondesse aos questionamentos do neurologista. Até hoje, nenhuma resposta satisfatória foi apresentada aos irmãos nem à sociedade brasileira, e a dúvida permanece intacta. Se Cícero estiver certo, e tudo indica que está, temos a explicação para a aplicação do diagnóstico de morte encefálica apenas em doadores de órgãos. Seria esta a forma mais segura de apresentar aos familiares do doador a certeza de que aquele ente querido estaria irrecuperavelmente morto, já que obviamente não sobreviveria aos testes realizados.